O que ocorreu nos últimos anos? Surgiram análises sobre as práticas pedagógicas que vêm sendo exercidas nas escolas cívico-militares. Elas não seriam uma formação de sociabilidade fascista? Andrelli, sim e não. O que é sociabilidade fascista? É, por exemplo, a educação que no período do Estado Novo o Vargas impôs na educação brasileira. Isso é uma educação fascista. Por quê? Porque você criava aí o integralismo, que foi o primeiro modelo fascista antes do bolsonarismo aqui no Brasil, 1930, a década de 1930. Eles então faziam grupos, brigadas de estudantes, crianças, jovens, mulheres e assim por diante. Ele dava um manual de comportamento. Ele é o momento que tem que cantar o hino nacional, a ditadura militar também fez isso. Então essa ideia do fascismo é a ideia da mobilização de massa a partir de um líder. Houve queima de livros no Brasil, e aí você começa a ter uma visão única do mundo, e todo mundo que pensa diferente é um perigo. Então, isso é uma educação fascista de massa, né? É um discurso único e uma mobilização contra os inimigos que fazem bruxaria, comem criancinha, aquela coisa toda, né? No caso da extrema-direita atual no Brasil, o que é que eles fizeram? Eles tentaram incluir pacotes empresariais de ensino remoto, com isso diminuiria o recurso direto para a escola. Um pouco em Minas, mas principalmente em São Paulo e Paraná, os governadores que são alinhados com a extrema-direita, eles estão propondo que as gestões escolares sejam terceirizadas por empresas. Então vocês veem que ele tem uma ligação hoje no século XXI mais ao empresariado, né? Houve uma discussão, não sei se você vai se lembrar, na época que o Bolsonaro era presidente da República, ele falava no cercadinho. Você lembra da história do cercadinho? Então, ele falava no cercadinho para pessoas que o apoiavam. É uma claque toda organizada. E teve uma vez, especificamente, que uma pessoa falou: mas você não acha que a gente podia fazer a educação como Hitler fez? Dessa coisa da retidão, da defesa da nação e tal? E o Bolsonaro diz: eu acho, mas você não sabe como que é difícil mudar uma lei no Brasil. Você tem na educação o Conselho Nacional de Educação, você tem o Congresso, não é tão fácil como é o que eu desejaria. Então você vê que o Bolsonaro até fala mesmo de uma educação nazista, que ele gostaria de implantar, mas ele mesmo disse que não estava conseguindo. Então a extrema-direita brasileira atual, ela não deu esse salto para exatamente uma educação fascista. Ela deu o salto para diminuir, digamos, o recurso para a escola pública e o dinheiro do Estado ser direcionado para contratar ou abrir espaço para a iniciativa privada e os empresários, fundações e assim por diante, criarem uma estrutura curricular e de educação e gestão do sistema de educação pública no Brasil. Então não é exatamente uma educação fascista, mas é uma educação de extrema-direita, bolsonarista, que defende, ao contrário do fascismo e do nazismo, o ultraliberalismo. Rudá, gostaria de uma análise sobre a educação de jovens e adultos no Brasil. De fato, esse projeto combate o analfabetismo e promove a inclusão educacional? Bom, Leonardo, a questão é a seguinte: a educação de jovens e adultos está dentro de um projeto geral que iniciou com a alfabetização de adulto com Paulo Freire. Na verdade, um pouco antes, nós tínhamos várias campanhas de alfabetização de adultos no Brasil, né? Até hoje, o índice mais alto de analfabetismo está com pessoas de mais idade, não é com criança. A gente praticamente chegou a 80%, 90%, dependendo da faixa etária, de alfabetização no Brasil. Em alguns casos, já muito perto de 100%. Mas adultos e terceira idade, não. O índice é ainda bem alto. A EJA tem uma filiação a uma concepção de cidadania que vem lá atrás, inclusive nos Estados Unidos, né, da ideia de que analfabeto não podia votar. E então tem toda uma tradição no século XX de alfabetização de adultos nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos.
a alfabetização de adultos negros, para que eles se tornassem eleitores e, portanto, exercessem a sua cidadania, né? Inclusive um amigo do Paulo Freire, o Mayo Horton, que criou as escolas da cidadania, que eram essas escolas no sul dos Estados Unidos, década de 50, de alfabetização de adulto. De certa maneira, a EJA, ela carreia ou ela traz um pouco essa tradição da educação para o trabalhador e para o adulto e o jovem, que porque estavam no mercado de trabalho, não conseguiram desenvolver sua carreira estudantil, tiveram que trabalhar. Então está ligado à ideia de desenvolvimento social e à cidadania plena dos brasileiros, né? Por isso, sempre se adotou na EJA concepções didáticas e metodológicas, né, que são mais interativas e que dialogam com a cultura e com a vivência do adulto ou do jovem. Por quê? Porque, diferente de criança, um adulto ele já tem estruturas mentais, rotinas estabelecidas na sua mente. Algumas verdades são mais sólidas, né? Veja, é mais fácil uma criança aprender uma língua nova do que um adulto, porque ele já tem estruturas linguísticas na sua forma de verbalizar e compreender o mundo. Então, é importante você entender que a EJA tem toda uma concepção. O que ocorreu nos últimos anos? Os governos, inclusive ditos progressistas, foram destruindo a valorização que se tinha tanto da EJA, principalmente nas 2 últimas décadas do século XX e a primeira do século XXI. E ele vai se diluindo. Não foi só a EJA. Foi, por exemplo, a educação fiscal desenvolvida sob o comando da Escola Nacional de Administração Fiscal que tem em Brasília, né, pela Receita Federal, pelas secretarias estaduais da Fazenda, que era um programa de educação para crianças, jovens, adultos saberem o que é o orçamento, o ciclo orçamentário no Brasil e como controlar a execução. Eu não sei se você entendeu que tanto a educação fiscal como a EJA estão focadas na ideia da ampliação da cidadania e consolidação do poder do cidadão. E na medida que você vai criando uma visão presidencialista em que o principal foco é o presidente e o nome dele, vai se diluindo um projeto coletivo de aumento do poder da cidadania. E a EJA entrou nesse balaio e nós vamos ter que resistir. Quem pensa na democracia participativa, quem pensa na ampliação da cidadania no Brasil, ou a consolidação plena da cidadania, que não seja passiva só no voto, mas ativa, que governe com o eleito, tem que lutar pela EJA. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.